Olá, segunda série do ensino médio, estamos aqui. Eu, professora Mara, de 15 em 15 dias, no nosso encontro com a professora Juliana. Eu cheguei, tudo bem, gente? Vocês ficam lá na aula de tecnologia perguntando: e aí, cadê a aula de educação física? Pensem nisso. Uma semana a gente tem tecnologia, uma semana a gente tem educação física. Então, semana que vem a gente tem tecnologia na terça-feira. Combinado? E hoje com uma aula especial. Pois é. Não sei se todos aí têm o conhecimento, mas no dia 29 de setembro foi comemorado o Dia Internacional do Coração. Então, hoje, o tema da nossa aula é exatamente esse: por uma vida saudável, Dia Internacional do Coração. E a habilidade, Mara? Então, vamos à habilidade, que é identificar e reconhecer em seus próprios hábitos de vida os fatores de risco para as doenças hipocinéticas. Isso aí. E assim, essa aula vai ser bem diferente, Hum. porque nós iremos aqui assistir juntos, né? A gente já falou que está tudo junto misturado, estamos todos juntos misturados. E aí, essa aula a gente vai passar alguns vídeos onde especialistas irão falar sobre o assunto. São pessoas da Sociedade Brasileira de Cardiologia e que elas vão engrandecer a nossa aula, né? Então, o objetivo da aula de hoje é compreender os riscos de uma vida sedentária, optando por um estilo de vida saudável. Lembra que na semana passada, ai, Ah, gente, 15 dias há 15 atrás. dias atrás, nós comentamos que hoje a aula seria diferente. A gente está vindo aí a 2 aulas falando sobre esse tema de vida saudável, de sedentarismo, de doença hipocinética, e hoje é diferente, certo? Então, eu vou pedir aí para a galerinha daqui colocar o primeiro vídeo e vamos assistir com bastante atenção, certo? Isso, vamos lá. Olá, sou Carla Lantieri, cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Todos vocês já devem saber que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem uma parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós levamos, no ano de 2019, o programa SBC Vai à Escola. E agora, neste momento tão delicado de 2020, estamos novamente com vocês, online, mas de coração também. Vamos falar da vulnerabilidade com que nós todos estamos passando por este período de pandemia Covid-19. E não podemos esquecer do nosso coração. A saúde do coração também necessita de ser vista por todos nós. Adotamos medidas preventivas importantíssimas, necessárias para conseguirmos controlar a transmissão exagerada do novo coronavírus. A alimentação saudável, a atividade física e estar de bem com a vida também fazem parte destas nossas medidas que precisamos adotar. Obviamente, não esquecendo jamais da higienização das mãos. Importantíssimo lembrar do uso de máscara facial e usar devidamente, fechando o nariz, fechando a boca, utilizando com todas as recomendações necessárias. E também o isolamento social, que para muitos grupos, especialmente o grupo de risco, se faz necessário neste momento. Nós temos, neste período de pandemia, adotado novas rotinas. Trocamos hábitos, alteramos horários, alteramos inclusive a plataforma. Hoje utilizamos de forma muito mais ampla, de forma muito mais intensa no nosso dia, a plataforma digital. Alunos, professores, parentes, amigos. Nós fazemos lives, aulas online, fazemos várias reuniões e temos até um período que dispensamos para fazer as nossas conversas online. Contudo, adotamos dessa forma um comportamento mais sedentário, um comportamento em que o período da tela aumentou. Para tanto, nós temos novos desafios. E quais são esses novos desafios? O desafio de conseguir com o tempo equilíbrio entre o período de se estar sentado e o período de fazer o exercício físico. Lembrando sempre que o coração
é um músculo e, como músculo, ele precisa de movimento. Nós temos o nosso maior amigo sendo o amigo do peito, o coração. E, para tanto, neste momento tão especial, eu trago para vocês algumas dicas que nós chamamos de 10 passos importantes para que tenhamos, de fato, a manutenção da saúde do nosso coração neste ano de 2020 e para frente também. Comida de verdade. Eis a primeira questão. O que é de fato comida de verdade? Comida de verdade é toda aquela comida feita utilizando da melhor forma os alimentos in natura, que é o alimento que vem naturalmente, que são as frutas, as verduras, os legumes, os grãos, e também os alimentos minimamente processados. O que nós devemos de evitar nesse item para se ter uma comida de verdade? Evitar o consumo dos ultraprocessados. Ultraprocessados ou alimentos industrializados. E por que isso se faz tão importante? Porque é dentro dos ultraprocessados que nós encontramos altas quantidades de sal, de gordura, de açúcares e que não traz nenhum benefício para a saúde do coração. Da mesma forma, após fazer o seu alimento, é muito importante observar a atenção plena dada a essa alimentação. É um momento sagrado. Alimentar-se faz parte do contexto de vida saudável. O corpo físico precisa desta alimentação. Então, evite ficar na frente da televisão, saia da frente da tela do seu computador, sente à mesa, convide seus pais, seus irmãos, para que juntos possam confraternizar o ato de se alimentar. Da mesma forma, em relação a rótulos, os rótulos são, de fato, algo que faz com que a gente entenda o que tem dentro daquele alimento. Então, utilize dos rótulos para lembrar daquelas regrinhas. Tem muito sal? Tem muito açúcar? Tem muito produto químico? Tem muita quantidade de gorduras? Evite esse alimento. Quanto mais cheio de elementos químicos tiver esse rótulo, menos in natura é esse alimento, mais ultraprocessado é ele. Então, aqui é uma dica importante. Tenha como rotina ler o rótulo do alimento que você vai consumir. Hidratação, outro item muito importante. Será mesmo que todos os líquidos são hidratantes? Não, nem todos os líquidos são. Refrigerantes, sucos adoçados não hidratam o nosso corpo. Sempre, de preferência, a água. E quando você for fazer atividade física, é importantíssimo lembrar, hidrate-se antes, durante e após a atividade física. Falando em atividade física, o estado sedentário, que é aquele estado que a gente não faz nenhum tipo de atividade física, não é bom para o coração. O que a Organização Mundial da Saúde preconiza é que crianças e adolescentes façam por semana pelo menos 300 minutos de atividade física por semana. Já o adulto, o idoso, nós aceitamos até 150 minutos de atividade física por semana como mínimo para sair do estado sedentário. E isto, pessoal, faz uma diferença enorme para a saúde do coração. Todo o corpo físico se beneficia em qualquer idade quando ele estiver em comportamento ativo. Da mesma forma, em relação à escolha da atividade física, é muito importante que para se ter uma rotina, que a gente escolha essa rotina com prazer. Então, pule, dance, corra, faça atividade física dentro da sua casa, respeitando nesse momento o isolamento social, respeitando e evitando a aglomeração, porque também, para a saúde do coração, há a necessidade de se ter uma saúde integral. Quando nós falamos em relação ao repouso, o repouso faz parte da rotina e o repouso faz parte, sim, da necessidade de se respeitar o momento de se dormir. Então,
Dicas importantes: não leve para a cama o seu celular, evite ficar com a televisão ligada, faça um ambiente o mais tranquilo possível e respeite o seu momento de repouso. Ele vai fazer com que você revitalize, reenergize todo o seu corpo físico para o próximo dia estar bem. E agora, em relação a 2 itens muito importantes que nós temos aqui. Nós precisamos, além de tudo isso que foi falado, manter pensamentos positivos. Nós precisamos ter bons pensamentos. E para isso, nada mais legal do que manter um bom relacionamento e mesmo um convívio virtual com seus amigos, familiares, avós, professores, colegas, trazendo boas notícias e pensando que num futuro próximo, todos nós iremos superar este momento de pandemia. Sentimentos. Sentimentos estão diretamente relacionados à saúde do coração. Quanto mais sentimento positivo, quanto mais amor, quanto mais solidariedade você tiver com o seu próximo, com certeza seu coração estará mais feliz e a sua saúde do coração estará certamente assegurada. Isso aí, muito legal, né, Mara? E, assim, algumas pessoas, antes do chat fechar, quando já viram o tema, Ju, colocaram, né? Que parabéns, ótimo tema. Foi o professor Evandro, comentou, né? A professora Cristiane falou do órgão, né? Que está sendo responsável pelos vídeos aí, é muitíssimo importante. Então, assim, é um tema bem relevante e tem tudo a ver com o que a gente já tem trabalhado nas outras aulas, né? Aí o Dionísio, ele colocou, sedentarismo é um deles, da hora que você falou da questão das doenças ali. Isso aí, né? Bem legal, né, gente? Bem interessante o vídeo, mas ainda a gente tem... Tem mais? Ô, Mara, aqui hoje a gente está com vários convidados. Então, vamos aos convidados? Bora mais um vídeo aí, galerinha. Olá, eu sou a professora Natália Bernardes, junto com as professoras Kátia De Ângeles e Amanda Araújo, formamos o Núcleo de Atividade Física do programa SBC Vai à Escola. Estamos aqui hoje para falar sobre a importância da atividade física nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Afinal de contas, como adequar uma rotina ativa nesse período de distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde? Então, o objetivo é falarmos algumas orientações para se manter ativo em ambiente domiciliar durante esse período de enfrentamento do Covid-19. A primeira orientação é perceber a importância da atividade física para a saúde do organismo, do nosso organismo. Isso porque o estilo de vida sedentário, né, o sedentarismo, ele está associado a um prejuízo muito importante no nosso sistema imune. E isso associado a uma alimentação inadequada, que é muito propícia nesse momento que estamos vivendo, a gente tem uma probabilidade de ter doenças cardiometabólicas que agravam, então, o quadro de enfrentamento ao Covid-19. A dica mais importante que eu quero falar com vocês é a importância de se movimentar, né? A gente precisa entender que movimento é vida. Então, precisamos adequar a nossa rotina para que ela, de fato, né, tenha mais movimento. A dica mais importante ainda é que a gente se mantenha em atividades que a gente sinta prazer. Escolha coisas e práticas que você tenha prazer de fazer, porque isso vai permitir você ter aderência a esse comportamento de estilo ativo nessa rotina. Como primeira orientação, né, nesse quadro de estilo de vida ativo, a gente pensa que é importante observar o ambiente domiciliar, observar o ambiente da sua residência, quais são as possibilidades que você tem para se movimentar. Então, isso vale para o seu quintal, garagens, rampas, escadas. Faça esse mapeamento. Uma outra coisa extremamente importante é você cuidar com a segurança do ambiente escolhido para você fazer
essas práticas. Então, observe a superfície do chão, se é escorregadio, quina de móveis, observe a altura do teto, né? Então, faça esse gerenciamento para evitar possibilidades, né, possíveis riscos durante essa prática. Além disso, as atividades da vida diária são excelentes estratégias para se manter ativo em ambiente domiciliar durante esse período de isolamento e distanciamento social. Varrer a casa, passar pano no chão, mudar os móveis de lugar, pequenas reformas, cuidar do jardim, varrer o quintal, tudo isso conta, né, e são formas positivas de se manter ativo durante esse período. É importante que você tenha atenção com as crianças e os adolescentes, integre eles nessas atividades domiciliares, brinque movimentando, se existem várias possibilidades, pega-pega, corrida de saco, cabo de guerra, pique-esconde, movimente-se. Também a gente diz que uma possibilidade é a movimentação com os animais de estimação. Então, essas atividades da vida diária são uma importante possibilidade de se manter ativo durante esse período de distanciamento social. Como segunda orientação, é importante ter atenção em longos períodos que você se mantém sentado, deitado ou manipulando instrumentos, né, equipamentos eletrônicos. É importante que você intercale esses momentos com momentos de movimento. Então, a cada 15, 30 minutos desses períodos, intercale com 15 minutos de atividade física. Isso é extremamente importante. Tenha atenção com as crianças e os adolescentes nesses longos períodos sem realizar movimento. Quando estiver sentado, deitado, procure movimentar as mãos, as pernas. Isso é uma forma também de se manter mais ativo. Durante um longo período que está assistindo televisão, procure levantar-se e assistir um período em pé. Então, isso são estratégias que são possíveis para se manter mais ativo. Os exercícios físicos também são uma excelente estratégia para se manter ativo em ambiente domiciliar. É possível você realizar a adaptação de equipamentos, como, por exemplo, garrafas PETs com água, com areia, para utilizar como peso livre, halter, elásticos para oferecer uma resistência em determinados movimentos que você realizar. A utilização do próprio peso do corpo também é uma estratégia positiva para realizar esses exercícios. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que a gente acumule por semana 150 minutos de atividade física. Isso para adultos e para criança, 300 minutos. É importante que a gente organize esse tempo na rotina de cada indivíduo. É importante também ter atenção com a limpeza desses equipamentos durante a prática do exercício físico. Em tempos de pandemia é importante a gente cuidar dessa limpeza, higienização antes e depois da utilização desses equipamentos. Além disso, é importante a gente dar preferência para realizar esses exercícios em ambiente arejado, em ambiente ventilado. Também é importante cuidar da hidratação, tenha atenção, beba bastante água. Cuide também com a rotina do sono, então busque ter horários para dormir e para acordar, isso também ajuda muito. Lembre-se que exercícios de alongamento também favorecem, né? A prática de atividade física de uma forma geral, ela contribui para as condições de ansiedade, estresse. Então, isso é extremamente importante nesse contexto de enfrentamento ao Covid-19 que estamos vivendo. Isso pode auxiliar muito para a saúde desse organismo. Observe a intensidade desse exercício quando você for realizar. É recomendado intensidades moderadas de esforço. Então, durante a prática, observe se você consegue falar uma frase completa sem interromper para respirar, isso corresponde a uma intensidade moderada. Em escala de percepção de esforço, de 0 a 20, por exemplo, no qual 0 é pouco esforço e 20 é muito intenso aquela atividade, a ideia é que você perceba esse esforço durante aquela atividade entre 12 e 14. É possível também fazer monitorar a frequência cardíaca.
A frequência cardíaca, ela deve estar em torno, a frequência cardíaca reserva deve estar em torno de 40% e 59%. Busque a orientação de um profissional. Em caso de comorbidades associadas, busque a orientação de um profissional para fazer uma prática mais específica para você. Em caso de sensações, em caso de desconforto durante a prática, busque o médico, interrompa essas práticas. Também é importante, em sintomas do Covid-19, febre, tosse, dispneia, também é importante interromper essas práticas. Então, retomando, vamos lá. Primeiro, entender que a atividade física é fundamental nesse período que estamos vivendo para a saúde do organismo. Extremamente importante não ficar longos períodos sentado, sem movimentar, intercale esses períodos com momentos de movimento. Além disso, é importante a gente fazer escolhas para se manter ativo, como, por exemplo, as atividades da vida diária, né? Exercícios físicos também são possíveis durante esse momento. Lembre-se, tenha atenção com as crianças e os adolescentes. Faça eles também se movimentarem durante esse período, é extremamente importante. É importante que vocês escolham coisas que vocês gostem de fazer. Dançar, por exemplo, é uma excelente atividade física. É muito importante. Acumule 150 e 300 minutos semanais, adulto e criança, respectivamente. Obrigada pela atenção e até breve. Muito legal, né? E tudo a ver com as nossas 2 aulas anteriores. A questão de se manter ativo. A gente também teve uma aula, lembra? Que a gente trouxe aí saco de arroz. Lembra, Mara, disso? Que nós fizemos alguns exercícios e falamos isso. Ô, Mara, olha, eu vi aqui, eu estava olhando aqui o chat, um professor do Ilho, ele falou que trabalhou a semana inteira. O tema. E isso é muito legal, é muito importante, porque é um momento de a gente refletir. Né? E tudo que ela falou no vídeo, né, tudo que foi explicado, é possível. Não é nada, nossa, acabou o planeta. É possível. Né? A gente só precisa ter essa força de vontade para evitar comprar remédio. Né? Eu vi até uma professora, acho que ontem nas aulas do Fundamental, quem faz atividade física não gasta dinheiro com remédio. Mas se a professora tiver aí, até manda, que eu não lembro o nome, mas não deu tempo de falar ontem. Mas é uma verdade. Né? E a gente, para não ter só as 2 professoras aqui falando, a gente trouxe outras pessoas para finalizar e fechar com chave de ouro. E aí, Mara? Estão falando do tema que gostaram, que os professores, principalmente, de que realmente é o tema a ser trabalhado, a importância dos movimentos múltiplos, disse o professor esse que você leu, que eu também tinha já marcado aqui. E aí, que estão gostando, estão assistindo, que o assunto é muito relevante. Então, é pegar tudo que ela falou, né, e realmente começar a ver se a gente tem feito, não tem praticado as atividades, não. Olha, eu gostei do Davi, que falou dança é perfeito nessa pandemia. Eu também concordo. E a professora Ana Paula falou, estou dançando, dando dança para a vizinha na garagem. Então, ela está dando aula de dança para a vizinha na garagem. Olha que legal. Isso, olha, o professor Rodolfo, atividade e exercício físico faz bem para o corpo e a mente. Perfeito, gente. Acabou, Ju? Não. Como? Não, acabou, Ju? Não acabou. Tem mais um videozinho. Vamos lá? Olá! Nosso tema de hoje é como manter uma alimentação saudável na sua rotina. E quem vai nos ajudar é o Guia Alimentar da População Brasileira. Diretor, coloca pra gente na tela a carinha do guia para eles verem. Vocês vão observar que está no site do Ministério da Saúde, ele está na íntegra. Nesse documento, ele é super ilustrado e nós vamos conseguir entender como ter acesso a uma alimentação saudável, que seja prazerosa, que respeite a nossa cultura brasileira maravilhosa e as diferenças de regiões, inclusive por estado, e também que respeite o nosso bolso, porque vocês vão saber que comer bem é sim também economizar, ok? Então, na próxima tela, vocês vão... Gente, vai ser muito prático o nosso bate-papo e muito ilustrado, mas vocês vão precisar só entender rapidamente 3 conceitos fundamentais. O Guia Alimentar da População Brasileira, ele divide os alimentos em 3 grupos.
Vocês estão vendo aí que o primeiro grupo é o grupo dos alimentos in natura ou minimamente processados. Quer dizer, na verdade, que é aquele alimento que eu trago da natureza e consumo esse alimento da forma como ele veio, sem aditivar nada, sem adicionar nada, nem açúcar, nem sal, nem nada. Ou seja, as frutas, verduras, os legumes, o leite fresco, a carne fresca, os ovos, ok? O guia diz o que pra gente? Uma alimentação saudável, ela tem, basicamente, fundamentalmente, ela é constituída por alimentos desse grupo. E aí o segundo grupo que vocês estão vendo é o grupo dos alimentos processados. Ou seja, são aqueles alimentos que receberam adição ou de sal, de açúcar ou algum tipo de gordura para que ele tenha um maior tempo de validade ou mesmo para realçar o sabor. Então, um exemplo. O abacaxi em calda. Então, a gente tem naquela latinha o quê? Água, açúcar e o abacaxi. Como a gente teve essa adição, ele é um alimento processado. Mas ele não é o terceiro grupo, que é o ultraprocessado, porque ele não tem aditivação química, ok? Então, nesse grupo, principalmente, nós temos as compotas doces e salgadas e os queijos, que são ótimos exemplos. Esse grupo eu posso consumir sim, porém em quantidades moderadas. Ao passo que o primeiro tem que ser a base da minha alimentação, esse eu posso consumir, mas em quantidades moderadas, porque já tem uma quantidade maior de sódio, de açúcar, de calorias, né? E o terceiro grupo é o grupo dos alimentos ultraprocessados. Esse grupo é aquele que quando você pega o alimento, você vira o rótulo, tem aqueles nomes esquisitos, sabe, que a gente nem consegue ler. Então, se você virou o rótulo do alimento e você viu aquele nome esquisito, aquela coisa que você não tem na sua cozinha, esse é um alimento ultraprocessado. E esses alimentos, segundo o guia, a gente tem que consumir na menor quantidade possível. E uma coisa que vocês vão fazer a partir de agora, quando vocês forem ao supermercado, é começar a analisar o rótulo dos alimentos. Mas não é só para ver as calorias não, viu, gente? É para ler os ingredientes. O ideal é que tenha sempre produtos que você olhe e você fale, isso aqui é um alimento, isso aqui tem na minha cozinha. Agora você olhou, é nome esquisito, é corante, acidulante, código XYZ, essas coisas a gente vai evitar ao máximo trazer para a nossa vida. Por quê? Gente, os aditivos químicos, eles são principalmente produzidos por derivados do carvão e do petróleo. Nós não sabemos em longo prazo que efeito eles podem dar na nossa saúde. Além disso, eles têm quantidades maiores de sódio, de gordura saturada, que é péssimo para o coração, e quantidades maiores de gordura. No próximo slide, vocês vão verificar uma escadinha. Então, primeiro nós temos o exemplo do abacaxi. Então, o abacaxi in natura, que é o que a gente pode comer à vontade, que é o super indicado. Depois nós temos o processado, porque é o abacaxi em lata, que teve adição de açúcar. Depois nós temos o ultraprocessado, que é um ótimo, péssimo exemplo, eu costumo brincar. Por quê? Quando a gente fala desse suco em pó, nem deveria chamar suco em pó. Vocês vão concordar comigo daqui a 30 segundos. Vocês já olharam para o rótulo dele? Está escrito lá, 1% de polpa desidratada de fruta. 1%. Gente, esse produto não é nem mais um alimento, ele é um produto alimentício, é algo que se come, dizem, né? Eu discordo, talvez. Enfim, e quando você pega esse rótulo desse alimento, você tem nele 99% de química e açúcar, 1% de polpa. Então, não é um suco em pó, concorda? Então, observem muito os rótulos dos alimentos e tenham mais consciência. Então, gente, batendo de novo, esse primeiro grupo, alimentos in natura ou minimamente processados, tem que ser a base da sua alimentação. Gente, no próximo slide, vocês estão vendo fotos maravilhosas de pratos de brasileiros, gente. Não tem nada de Masterchef, não tem nada de... são pratos reais, da vida real. Esses pratos são os pratos que garantiram a nossa cultura e que garantiram a saúde de várias gerações. A nossa perfeita combinação de aminoácidos, nosso feijão com arroz. Gente, ele é um patrimônio. Nós temos o feijão com arroz, essa composição é maravilhosa para a nossa saúde. Nós somos um país abençoado por ter isso. Então, junto com essa combinação, quando a gente for pensar em almoço, o que é um almoço bacana? Vamos pensar sempre em manter essa dupla, que essa é uma dupla de sucesso, então não vamos mexer no time que está ganhando. Então, junto com esse feijão com arroz, a gente vai pensar sempre num grupo de hortaliças. Então, ali uma salada crua cozida e numa fonte de proteína, que podem ser as carnes, podem ser os ovos, ou inclusive produtos que tenham queijo para ter essa proteína. E aí a gente vai ter uma boa composição. Lembrando que no almoço e no jantar, bebida não é bem-vinda, tá, gente? Porque dilui sucos digestivos, a gente acaba não digerindo bem, não absorvendo todos os nutrientes, inclusive alterando as bactérias que a gente tem no intestino. No próximo slide, vocês vão ver alguns exemplos de café da manhã. Gente, o que a gente tem que pensar no café da manhã? Gente, a alimentação saudável é simples. O que a gente tem que pensar no café da manhã?
Vamos pensar em 3 grupos. A gente tem que ter um grupo de proteína. Geralmente as pessoas gostam muito de consumir leite. Ah, não gosto de leite, a gente pode pegar uma fonte, a gente pode pegar queijo ou até ovos, tá? Ou até um derivado de soja, para quem não gosta, tem várias opções. Mas eu vou pensar num grupo da proteína. Eu vou pensar num grupo do carboidrato, então eu vou pensar o pãozinho francês, como vocês estão vendo, é muito típico aqui em São Paulo. Eu posso pensar no pão de forma, em torrada, em biscoito. Lembrando sempre que quando a gente fala de carboidratos, quando a gente puder pegar a versão integral, é melhor, ok? E uma porção de frutas da sua preferência. No próximo slide, vocês vão ver mais algumas opções de café da manhã. Gente, cada região tem a sua cultura. Vocês estão vendo aí a tapioca, que tem sido trazida também como uma cultura aqui para o Sudeste. Nós temos o cuscuz, tem um bolinho caseiro que você pode fazer. São várias opções. Você nunca vai ficar estático de dizer assim, ai, alimentação saudável é sem graça. Não é sem graça, tem várias combinações, é muito boa e a gente só precisa fazer elas à base dos alimentos in natura ou minimamente processados. E, gente, no último slide, nós vamos fazer algumas reflexões adicionais. A primeira é, assim como é importante a gente se alimentar bem, também é importante a gente se hidratar bem. Como é que eu sei a quantidade de líquido que eu preciso por dia? Se você não tem nenhuma doença específica que o médico indique para você uma necessidade ou uma restrição de líquido diferente, a necessidade padrão da população é 35 ml por quilo de peso. Então, você vai fazer o seu cálculo, vai dar lá, por exemplo, 2.000 ml. Dessa quantidade, 50% tem que ser água. Água, não é água com gás, não é água com adição, não é água saborizada, não, tá? Água natural, como veio da natureza. E os outros 50% podem ser de líquidos hidratantes. Refrigerante é óbvio que não entra, a gente já passou por essa fase, né? É o super, mega, ultra processado. Mas o que seria nessa parte dos líquidos hidratantes? Chás, sucos naturais, caldos caseiros, ok? Gente, um outro ponto de reflexão, onde, como e com quem nós comemos. Assim como escolher os alimentos é importante, a maneira como nós comemos o alimento. Nós comemos o alimento com os 5 sentidos, é uma experiência sensorial completa. E eu vou ter a saciedade quando eu tenho atenção plena ao comer. Ou seja, quando eu estou consumindo aquele alimento, gente, imagina, se o alimento é crocante, quando você quebra ele na sua boca, você ouve. Esse som faz parte do seu mecanismo de saciedade também. Quando você sente a textura dele, quando você sente a temperatura do alimento na sua boca, tudo isso contribui para a sua experiência sensorial, para te saciar, e tudo isso faz com que você mastigue com mais calma, faça a digestão melhor e consiga extrair todos os benefícios daquele alimento, todos os nutrientes daquele alimento. Quando a gente come rápido demais, uma outra coisa, gente, evitem olhar no celular, enquanto estou comendo, olhando no celular ou estou ouvindo TV. As pesquisas mostram que quando nós fazemos isso, nós comemos em geral 30% a mais. Então, evitem distrações ao comer. Sempre que possível, comam num ambiente tranquilo. Tragam um pouco dessa tradição de comer com a família, porque as pesquisas mostram que quando a gente come em família, a gente também tende a escolher alimentos melhores, comer com mais calma, comer em menor quantidade. Então, são pontos muito importantes também, ok? Um outro ponto, gente, organização. A gente não pode ir ao mercado com a cabeça assim, eu vou ao mercado comprar umas coisas. Não, eu tenho que pensar a alimentação. Gente, alimentação, a palavra-chave é planejamento. Então, o que eu quero nos meus próximos 15 dias? Eu gostaria de comer tal coisa, tal coisa. Legal, então eu faço a minha lista, eu penso o que eu quero, eu penso o que eu vou precisar e eu vou com uma lista. Assim, não só eu economizo, como eu evito acabar comprando um monte de besteira porque eu estou sem foco. Uma outra coisa, gente, o resgate do cozinhar. Porque quando a gente... o cozinhar também faz parte, também dá prazer, e não somente comer. Obrigada pela atenção de vocês e coloquem em prática, ok? Até breve. Muito bem, gente. Foi legal. Sabe por quê? Porque a gente conseguiu fazer várias conexões com a nossa aula. Que a gente, na última aí que a gente verificou, tabela nutricional, as informações nutricionais, nós falamos dos tipos de alimento, lembram? Todo mundo lembra aí, Mara? Então, ainda não. Ninguém Ainda está não. lembrando. Não, tô brincando. O professor Marcos colocou que está aprofundando o trabalho que fez durante a semana inteira. Então, não só a nossa aula de 15 dias atrás, mas também o que os professores vêm trabalhando, né? A professora Ana Lúcia colocou assim, ó, Ju, conhecer o seu corpo e seus limites e refletir sobre. Então, assim, ela agregou os outros vídeos também na resposta. Vamos lá, vamos ver quem mais. Muito legal, porque a gente faz uma junção. Exatamente isso, os 3 vídeos que nós trouxemos hoje, eles não são isolados. A gente tem que pensar tudo isso. A gente tem que pensar em como manter o nosso coração saudável através de exercício físico e uma alimentação saudável.
Então eles estão falando da alimentação saudável junto a exercício físico, que é fundamental para, disse o Marcos, não, para o homem, aí falou o Marcos. E eles estão falando disso, da relação do alimento, gostaram muito também dessa questão aí da nutrição, chamou bastante atenção deles, e estão sempre agregando aqui a atividade física. Ô, Mara, e é O William bom. falou que lembrou sim, viu? Ah, obrigada, obrigada. E sabe o que é legal? Que a gente consegue agora visualizar. A gente olha para o alimento e a gente pensa em que nível ele está, né? Quando a gente vai fazer a mesma coisa ali com o abacaxi, né? A gente vai pensar em outras frutas, em outros alimentos. E aí a gente começa a melhorar a qualidade da nossa alimentação, certo? Então, fazer algumas coisas para o nosso corpo estar ativo, manter-se ativo e alimentar-se bem. Não é nada muito difícil, gente. A gente não está falando que vocês não podem assistir uma televisão, vocês não podem comer um chocolate. Pode, mas a gente tem que pensar no quanto, né? Ponderar o quanto eu posso, o quanto eu devo. Sim, Né, Mara? sim. Mais alguma coisa aí? Não, realmente falaram que agregou muito, que eles já têm vindo falando sobre essa questão da alimentação saudável. Os alunos gostaram dos vídeos e da importância da atividade física para uma vida saudável, né? Legal. Então, E aí, com isso, com esses 3 vídeos, a gente encerra essa sequência de aulas falando sobre uma vida saudável, eu espero, de coração, comemorando o Dia Internacional do Coração, que vocês tenham captado e que mude pelo menos 1% de algo aí, de tudo que nós falamos referente à alimentação, referente à atividade física, né? Para que ninguém tenha aquelas doenças hipocinéticas. Pensa nisso? Combinado? Mais Não. alguma coisa? estão falando realmente disso, Ju, Então, que beleza. dessa questão de agregar a prática da atividade com alimentação saudável. Então, beleza. Então, eu quero agradecer muito, muito o carinho que a gente tem recebido nas redes sociais, aí no Instagram, principalmente. A gente não está nem conseguindo responder a todos. E muitos professores, diretorias de ensino. Essa semana eu participei do ATPC de Barretos, foi muito legal receber, poder contar um pouquinho do que a gente vive aqui, do que a gente passa, dividir, né, isso tudo. Eu participei também com o professor Tiago de uma entrevista, que ele é lá de São José dos Campos, foi maravilhoso, ele me fez chorar com depoimentos de alunos. E, assim, a gente não imaginava, né, Mara, que ia ter essa proporção toda, e a gente só quer falar que realmente a gente faz tudo com muito carinho, de coração, e aí a gente trouxe uma imagem para vocês bem linda, de um coração Agradecimento mesmo, né, Ju? total. Obrigada. Assim, hoje eu só quero finalizar esse assunto pedindo muito obrigada por tudo que vocês têm feito, têm retribuído o nosso trabalho, as nossas noites sem dormir, às vezes de tensão da aula, coisas desse tipo. Bem, aí tem o QR Code, que é para vocês analisarem, né, vocês darem um feedback sobre as nossas aulas, é muito importante, e até mesmo falar, olha, eu não entendi isso, gostei disso, gostaria de saber mais disso. Então, assim, é importante que vocês mandem esse feedback. E críticas construtivas, gente, são bem-vindas, né? No meio desses elogios, tem críticas construtivas também, e é muito legal. Né, Mara? Isso, E nós você quer deixar agradecemos. Não, eu tô vendo, já tá subindo o coração, Ju. Já tá subindo o coração. Ai, gente, você sabe que essa é a parte que eu mais gosto da aula. A parte do coração, vocês sabem que eu gosto bastante. E isso me emociona. eles falando aqui em relação realmente à alimentação, à preocupação. Até teve uma professora que colocou, nós nos preocupamos muito com o corpo e temos que nos preocupar também com a alimentação, que é bem importante mesmo e primordial aí, né? Eu já tô tirando prints Você está aqui. printando seus corações? Tô Eu já printando vou meus me preparando, corações. então, para me despedir da 2ª série, deixando meu coração para vocês, professores e alunos, e a família, né? Que sempre tá aí Isso juntinho. aí. Beijo, gente. Tchau. Bom Tchau, final de semana e gente. sextou. Sextou?